Bom, nós vamos começar a estudar agora os processos de conformação mecânica. Aqui então, o que vai ser esses processos? A gente vai ver laminação, extrusão, trefilação, forjamento e estampagem. Então aqui tem uma figura esquemática aqui do lado, mostrando alguns desses processos, linda. O forjamento, laminação, depois tem a trefilação, extrusão. O repuxo que diz ali é um tipo de forjamento, estiramento, que é conformação também, dobramento, e corte por cisalhamento, que são todos processos, que é um processo de estampagem. Que tem um resumo bem interessante de como se obtém algumas peças, né? Produtos tipo vigas, trilhos, rolos de fio, chapa plana, canos, tubos, bovinas, chapas, né? Isso aqui é geralmente conhecido como trabalho mecânico primário. O designer não se preocupa muito com o trabalho mecânico primário, ele geralmente passa a se preocupar com o trabalho mecânico secundário. Okay? O trabalho mecânico primário são esses trabalhos, digamos assim, que originam essas peças aqui, como chapa, por exemplo. O que o designer vai fazer? Ele não se preocupa muito como é que a chapa é feita por laminação, mas sim tu pegar aquela chapa pronta e transformar isso na lateral de um fogão, na lateral de uma geladeira, esse tipo de coisa. Então a gente vai dar mais ênfase nessas coisas secundárias, trabalho mecânico secundário. Então a laminação é um processo a quente, geralmente. Quando você vê lá que a laminação é um processo a frio, isso não quer dizer que ela seja feita a temperatura ambiente. Geralmente as peças são amornadas, digamos assim, né? Ou seja, não, quando é a quente, você esquenta ela até ela ficar vermelhinha, se chama o rubro. Então diminui bastante a tensão do material. E quando ela é um trabalho mecânico a frio, você chega a uma temperatura mais baixa. O que você vai fazer? Você vai pegar os lingotes, que são obtidos lá da fundição. Esses lingotes são as peças assim retangulares que não têm um acabamento 100% bom, digamos assim, né? E você vai transformar isso aí em chapas, basicamente como está mostrando ali na figurinha, né? Além disso, também pode transformar em outras, né? Tipo a barra que está colocada na figura de baixo. Ó, pode-se laminar produtos como esses que estão mostrando aqui, esse cano aqui, né? Para laminação. Tem esse outro do lado da imagem. Algumas vezes você pode obter isso aí também por extrusão. Aí vai depender muito do que é mais barato, né? Obter a peça que você quer por extrusão ou por laminação. Mas, mostrando aqui um outro desenho de laminação, ali tá tipo de laminadores, né? Geralmente você tem ali aquele laminador duo, que é o de cima. Esse de baixo é o laminador do tipo Senzimir, que você tem vários tipos, né, vários rolos, digamos assim. Você vai controlando não só a espessura, mas controla também as outras dimensões. Geralmente você vai deixar livre só o comprimento mesmo. Aí quando chega no comprimento que você quer comercialmente, né, 2 metros, 3 metros, 6 metros, enfim, desce uma guilhotina e corte a peça no tamanho já correto. A laminação a frio ela se aplica a metais como cobre e alumínio, né? Não é possível você laminar o aço a frio. O que se chama ali de passe da laminação? Às vezes o material é muito difícil, né? Então você tem que dar vários passes. Então você, né, como se fosse fazendo massa mesmo, né? Aquelas maquininhas de fazer massa em casa. Então você dá um passe nele, vai lá, regula, diminui um pouco a espessura, dá outro passe, e assim você vai reduzindo a espessura até conseguir o tamanho que você quer. Cada vez que você reduz a espessura, vai aumentando a largura, vai aumentando o comprimento, né? Aí você coloca umas placas para determinar a largura, para ele não passar do ponto que você quer, e o comprimento, como eu falei, fica livre. Ó, aqui está mostrando mais um, né? Desenho esquemático. Então, laminação se obtém esses produtos de uso imediato, como trilhos, vigas e perfis, mas também usos intermediários, que vão ser usados em outros processos de conformação mecânica, como as chapas, né, como os tarugos. Então, estou mostrando aqui um desenho embaixo de outro tipo de laminador. Ó, mais um. Você vê ali que o metal ele fica bem aquecido, né? Aí, a maior dificuldade é você manter essa temperatura uniforme. Se tiver uma diferença muito grande de temperatura entre as partes ali dessa chapa, por exemplo, aí pode provocar uma contração numa parte, uma fissura, enfim, né?
Ele tem um desenho mostrando as forças que agem sobre a chapa, né? Porque, por exemplo, essa figura bem de baixo aqui está mostrando que a chapa meio que se abriu ali, né? Isso é um dos defeitos mais comuns que acontece. Se o material não tiver uma boa ductilidade, por exemplo, quando você pressiona, é um defeito que pode acontecer. Obrigado por sua atenção, seja bem-vindo. Após o lingotamento do aço, seja por lingotamento convencional ou contínuo, o processo seguinte é a laminação a quente. A laminação consiste basicamente na passagem dos produtos do lingotamento por cilindros que irão dar a forma e a dimensão requerida pelo produto final. Os cilindros são montados em uma carcaça com os mancais e os motores, chamados de gaiolas ou cadeiras. E um conjunto de gaiolas ou cadeiras nós chamamos de trem de laminação. Utilizam-se variadas disposições de cilindros na laminação. O mais simples é o constituído por 2 cilindros de eixos horizontais, colocados verticalmente um sobre o outro. Este equipamento é chamado de laminador duo e pode ser reversível ou não. Nos duos não reversíveis, figura A, o sentido do giro dos cilindros não pode ser invertido e o material só pode ser laminado em um sentido. Nos reversíveis, figura B, a inversão da rotação dos cilindros permite que a laminação ocorra nos 2 sentidos de passagem entre os cilindros. No laminador trio, figura C, os cilindros sempre giram no mesmo sentido, porém o material pode ser laminado nos 2 sentidos, passando alternadamente entre o cilindro superior e o intermediário e entre o intermediário e o inferior. À medida que se laminam materiais cada vez mais finos, há interesse em utilizar cilindros de trabalho de pequeno diâmetro. Esses cilindros podem fletir e devem ser apoiados por cilindros de encosto, figura D. Esse tipo de laminador denomina-se quadro, podendo ser reversível ou não. Quando os cilindros de trabalho são muito finos, podem fletir tanto na direção vertical quanto na horizontal e devem ser apoiados em ambas as direções. Um laminador que permite esses apoios é o Senzimir, figura E. Um outro laminador muito utilizado é o Universal, que dispõe de 2 pares de cilindros de trabalho com eixos verticais e horizontais, figura F. Existem outros tipos de laminadores mais especializados, como o planetário para obtenção de chapas em passe único, o passo peregrino e o Mannesmann para a fabricação de tubos sem costura. Antes de serem laminados, esses produtos são pré-aquecidos acima da temperatura de recristalização do aço para ficarem suficientemente plásticos para resistirem às altíssimas reduções diárias que são efetivadas na laminação. O controle da temperatura correta, tempo de aquecimento para o encharque, que é a homogeneização da temperatura nas peças a serem laminadas, é muito rigoroso e importante. Antes de irem para a laminação, tanto no processo de lingotamento convencional como contínuo, os produtos passam por processo de descarepação para a remoção de óxidos superficiais nocivos à qualidade do aço, até chegarem no laminador de desbaste, que efetua a primeira redução diária no esboço do produto. Sempre com o controle de temperatura adequada, as peças passam pelas gaiolas dos cilindros do trem acabador, que irão dar a dimensão final dos produtos.
Após isso, as barras ou perfis estruturais vão para o leito de resfriamento ao ar, normalização de leito, e no caso de alguns tipos de fio-máquina, passam pelo processo de Stelgor, que é a abertura das espiras do fio-máquina com velocidade controlada para a homogeneização da estrutura do aço. Alguns exemplos dos produtos da laminação são barras laminadas redondas, barras laminadas hexagonais, barras laminadas quadradas, barras retangulares, chapas, perfis estruturais, vigas, cantoneiras, fios máquinas e tubos sem costura. Este foi um pequeno resumo do que é a laminação do aço. No próximo vídeo, iremos falar sobre a trefilação. Muito obrigado pela atenção de todos e até lá! Então, aqui para concluir a laminação, depois desse vídeo ficou bem fácil de entender, né? Tem um vídeo, um desenho, né, que mostra aqui três tipos básicos, né? Na primeira laminação, placas, blocos e tarugos. E depois as placas se originam, então, chapas grossas, finas, tiras. Nos blocos se originam perfis estruturais, vigas I, ferro em U, trilhos, né? Bloco redondo, dos tarugos, fio, barras, enfim, né? Vai tendo aí as diferenças. Processo de extrusão. Extrusão é bem semelhante se você já viu uma seringa, por exemplo. Você tem uma boa ideia do que é uma extrusão. Estou falando da extrusão direta. Né? A extrusão indireta que está mostrando ali embaixo, né? Você vê que é inversa a extrusão direta, né? Na direta você empurra e ela passa por um perfil, né? Onde vai fazendo a forma, e na indireta é o contrário. E a extrusão lateral é simplesmente colocada de lado. Diversos materiais podem ser extrudados, ligas de alumínio e de cobre, aços carbono, aços inoxidáveis, até plásticos, como a gente vai ver lá em materiais 2. Aqui está mostrando as faixas de temperatura para a extrusão dos metais. Dá para ver ali do chumbo, do alumínio, cobre, vai aumentando a temperatura. Então, é importante mostrar que aqui existe uma faixa de temperatura que vocês devem ter observado ali, por exemplo, nos aços, né, 875 a 1300. É porque tem vários tipos de aço. Então, dependendo do tipo de aço, né, assim, mais carbono, menos carbono, se tem outros elementos de liga, aí tem que esquentar mais, esquentar menos, enfim, tem as tabelas mais completas da norma. E, além disso, ainda tem outros fatores, como a velocidade, por exemplo, a pressão, enfim, né. Aqui está colocado só para mostrar a diferença básica entre eles. Vai passar um videozinho aqui mostrando algumas coisas a respeito da extrusão. O videozinho vai passar depois dessas imagens aqui. Me atrapalhei aqui. Então, aqui está mostrando só alguns exemplos da extrusão, algumas fotos, né? E agora só o videozinho.
As conversas em equipe são ótimas para colaboração, mas às vezes você precisa conversar em particular. Em chat, você pode fazer chats entre duas pessoas ou chats em grupo com seus colegas. Para iniciar um novo chat, clique no ícone de chat novo na parte superior do aplicativo. Digite o nome da pessoa ou das pessoas com quem você deseja conversar. Clique na seta para baixo à direita para dar um nome ao chat. Isso será útil se você estiver em alguns chats com grupos diferentes de pessoas. Bom, então, para terminar, tem aqui uma figura mostrando o processo de extrusão esquematizado, né, que é um processo relativamente simples, né, e esses dois processos de conformação mecânica que foram mostrados agora são mais, então, voltados para trabalho mecânico primário, como disse antes. O designer se preocupa mais em pegar esses materiais já obtidos, né, sob a forma de chapas, de vigas, enfim, e transformar eles aí nas carcaças laterais e eletrodomésticos, enfim.